Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom nós estarmos na presença de Deus e nessa noite nós reunimos para estudarmos a palavra de Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e convido você que abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 11 ao 22. Efésios, capítulo de número 2, versículos de 11 a 22. Mas antes de nós lermos a palavra de Deus, eu convido você que curve a sua cabeça em reverência ao Senhor nosso Deus e juntos nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, nós humildemente, Senhor, nos colocamos, Senhor, na Tua presença para estudarmos, Senhor, a Tua palavra. Esta palavra viva, poderosa, eficaz, essa palavra transformadora, essa palavra que liberta, essa palavra que santifica, essa palavra, Senhor, que nos faz andar, Senhor, conforme a Tua vontade, que nos faz Te conhecer melhor. Ó, Senhor, abençoa essa noite de estudo da palavra, ó Pai. Dai-me graça, unção, sabedoria, capacitação para ministrar o estudo nesta noite. E abençoa também, Senhor, cada um dos Teus servos e servas, para que, ouvindo a palavra, possam compreender e, compreendendo, que eles venham receber, ó Pai, a Tua palavra. E que essa palavra, Senhor, possa transformar vidas. É o que eu Te peço, ó Deus, e Te louvo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos fazer a leitura contextual do intervalo proposto aqui na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longes e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Hoje nós vamos prosseguir com o nosso estudo. O tema da nossa aula de hoje é Unidos por meio de Cristo. Nós vamos estar analisando o intervalo do capítulo 2 da carta aos Efésios, do versículo 11 ao versículo 22. Este intervalo, ele pertence a um intervalo maior,
que começou lá no capítulo 1, versículo 1, e se estende até o capítulo 3, versículo 21, em que o apóstolo Paulo ele apresenta uma série de declarações gloriosas a respeito da redenção. Ou seja, Deus, pela sua presciência, decidiu abençoar aos homens com as suas bênçãos espirituais. Deus nos elegeu em Cristo, nos predestinou para filhos em adoção e enviou Jesus Cristo como meio de redenção. Então, Jesus, ele fez a redenção, ou seja, ele comprou de volta o homem caído e escravizado no pecado e pôs a vida deste homem em liberdade para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, nós passamos a obter as bênçãos da redenção quando nós colocamos a nossa esperança em Cristo. Quando nós passamos a crer na sua obra, no seu sacrifício vicário, ali na cruz do Calvário, nós somos selados pelo Espírito Santo, que é também o penhor da nossa herança. Então, esse é o assunto principal do intervalo do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 21. Mas o assunto específico da aula de hoje é que Cristo selou a paz. Nós fomos unidos por Cristo. Havia uma grande barreira entre judeus e gentios. Toda vez que eu falar o termo gentio, é uma referência ao não-judeu. Então, havia uma divisão entre os homens. Por um lado, os judeus, o povo da aliança, o povo escolhido por Deus para participar da história da redenção, e outro lado, os gentios, ou seja, os não-judeus. Então havia uma grande barreira que separava judeus e gentios. Mas, nesse intervalo do capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22, o apóstolo Paulo vai mostrar o efeito reconciliador da redenção. Cristo selou a paz. Ou seja, através do sacrifício de Cristo, as barreiras das inimizades, tanto na relação do homem, sendo ele judeu, sendo ele gentio, em relação a Deus, mas também nas barreiras étnicas, ou seja, agora não haverá mais separação entre judeu e gentio. Cristo é a nossa paz. O judeu que crê no sacrifício de Cristo, ele perde a sua identidade nacional e passa a ser um cristão. O mesmo acontece com os gentios, quando eles creem no sacrifício de Cristo, ele perde a sua identificação, a sua identidade nacional e passa a ser também um cristão. Ambos passam a ser cidadãos do céu. Então, é muito importante isso, né? Mostrar, enxergar que a redenção tirou todas essas barreiras, tanto em relação ao homem e Deus, também a relação entre homens e homens. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso, esse intervalo ele pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, nos versículos 11 e 12, Paulo ele vai mostrar o estado pregresso dos não-judeus, ou seja, dos gentios. Quem eram os gentios? Ele vai mostrar que eles não faziam parte da comunidade de Israel, vão mostrar que eles eram tidos como incircuncisos. Eu vou estar explicando esses pontos. Depois, ele vai mostrar do versículo 13 ao versículo 18 que Cristo selou a paz e pôs fim às separações que outrora existiam, tanto na relação nossa
em referência a Deus, como também nas relações de judeus e de gentios, em relação aos homens. E depois, no versículo 19 ao versículo 22, ele vai falar do estado atual dos não-judeus, pertencendo agora à família de Deus, ao edifício de Deus, judeus e não-judeus juntos, para formar a igreja como edifício de Deus, como a família de Deus, como o corpo de Cristo. Então, nós vamos começar a nossa análise, e o tema da nossa aula de hoje é Unidos por meio de Cristo. Louvado seja o nome de Deus, do Senhor. Vamos começar aqui a partir do versículo de número 11. Nós vamos ler, versículo 11 e 12, eles estão interligados, e eles falam do estado pregresso dos gentios, ou seja, o estado em que eles se encontravam. Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados à incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Então, Paulo começa aqui a análise do versículo 11, lembrando os seus leitores, Aqui a carta aos Efésios, uma igreja de origem gentílica, e ele diz, lembre-se, ou seja, nunca se esqueçam quem vocês eram gentios. E a princípio, vocês não faziam parte das promessas de Deus, vocês não faziam parte das alianças. A aliança de Deus, a princípio, foi feita com a nação de Israel. Então ele deixa bem claro, lembrai-vos de que no outro tempo eram gentios na carne, ou seja, a nacionalidade de vocês, a descendência de vocês, vocês não faziam parte do povo escolhido, vocês não faziam parte das bênçãos da antiga aliança. E o fato dos gentios, não fazerem parte dessa aliança, muitas das vezes eles eram menosprezados pelos judeus. Então, os judeus menosprezavam os gentios e os chamavam de incircuncisos ou incircuncisão. Então, esse termo, incircunciso ou incircuncisão, ele passou a ter um caráter assim pejorativo, um caráter de menosprezo. Então, quando o judeu chamava alguém de incircunciso, ele estava dizendo que aquela pessoa não fazia parte do povo da aliança, não fazia parte da herança do Deus de Israel. Era um povo menosprezado, era um povo separado, porque a circuncisão, ela era um sinal que fazia a distinção do povo de Israel. Vamos ler aqui um texto, deixa o texto da carta aos Efésios aí marcado, e vamos abrir a nossa Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo é o de número 17, versículo 9 ao 14, nós vamos ver a instituição da circuncisão como um sinal de aliança entre o povo de Israel e o Deus de Israel. Diz assim, versículo 9: Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu mandamento, tu e a tua semente, depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente, depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circundareis a carne do vosso prepúcio. Isto será por sinal no concerto entre vós e mim. O filho de 8 dias, pois será circuncidado,
todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro e qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estarás o meu concerto na vossa carne, por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, que quebrantou o meu concerto. Então, era um sinal de aliança, que Deus os abençoaria, os guardaria, e que eles assumiriam um compromisso diante de Deus, um compromisso de sinceridade e de obediência a Deus. Então, todo macho em Israel, ao 8º dia de vida, ele era circuncidado. Ou seja, para nós, aqui no Ocidente, é uma cirurgia parecida com a fimose, né? A carne do prepúcio, o que reveste o órgão sexual masculino, ela era extirpada. E aquele corte era um sinal de aliança, de concerto perpétuo. Então, era uma marca de que o judeu era o povo escolhido de Deus. E isto gerava, de certa forma, no povo de Israel, um certo orgulho, porque a eles foi dado, né, a aliança, o concerto, as promessas e todas as bênçãos de Deus. Então, eles consideravam os não-judeus, ou seja, os gentios, um povo de segunda classe. Então, existiam muitas barreiras étnicas entre judeus e gentios. A gente pode ilustrar esse pensamento num texto que todo mundo conhece, quando Davi vai enfrentar o gigante Golias. Ele fica indignado, e ele diz assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus? Ou seja, Davi estava inconformado de um homem que não tinha intimidade com Deus, zombando do exército do Deus Todo-Poderoso. Ele não aceitava que o povo de Israel, o povo do Senhor dos Exércitos, do Senhor Todo-Poderoso, fosse afrontado por um homem incircunciso. Agora, a parte final do versículo 11 tem uma observação que Paulo faz. Ele diz assim, a parte B: pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Então, os judeus se orgulhavam de se chamar os da circuncisão, ou seja, os circuncidados, que para eles era um sinal de que eles tinham promessa, aliança com Deus, e as bênçãos de Deus estavam sobre a vida deles. Mas Paulo termina aqui o versículo 11 fazendo uma observação. Ele diz assim: feita pelas mãos dos homens. Então, Paulo, na realidade, aqui, ele está criticando esse orgulho judeu, dizendo que a circuncisão deles era feita na carne por mãos humanas, ou seja, sendo meramente física. Esse pensamento dá para a gente entender bem quando a gente lê a carta de Paulo. Deixa a carta aos Efésios aí marcando, e vamos para a carta de Paulo agora aos Romanos, o capítulo de número 2, versículos 28 e 29. Carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler o capítulo 2, versículos 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, Paulo, ele repreendia esse orgulho dos judeus,
que muitas das vezes tinham um sinal exterior, mas aquele sinal exterior não refletia um relacionamento sincero com Deus. Então ele diz que a circuncisão, ela tem valor se ela tiver uma circuncisão no coração, ou seja, uma sinceridade diante de Deus, uma vida de amor, de devoção e de obediência sincero diante de Deus. E isto só é possível com o novo nascimento. Conforme nós vimos na semana passada, tantos judeus quanto os não-judeus, ou seja, gentios, estão vivendo uma vida, a parte de Cristo, eles vivem uma vida deplorada, porque estão mortos espirituais, estão separados da vida de Deus pelos pecados e ofensas, estão inclinados a viver conforme o costume desse mundo, são filhos da desobediência, sofrem influência espiritual de Satanás, são inclinados da carne e estão debaixo da ira. Então, judeus e gentios, a parte de Cristo, estão vivendo uma vida miserável. Então, a circuncisão que Deus espera não é uma circuncisão física, mas é uma circuncisão de coração que aponta para um relacionamento sincero com Deus. Agora, o versículo 12, ele continua abordando o estado dos gentios, antes deles entregarem a vida a Jesus Cristo. Então ele diz assim: porque naquele tempo, que tempo é esse? No passado, ou seja, antes deles entregarem a vida a Cristo, antes das boas novas do Evangelho ser apresentado a eles, ele diz assim: naquele tempo, estáveis sem Cristo. Então, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Antes de nós fazermos o comentário desse versículo, eu convido você que abra na carta aos Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, versículo 4 e 5. Nós vamos enxergar o grande privilégio dos judeus, ou seja, os israelitas. Diz aqui, Romanos capítulo 9, versículo 4. Diz assim a palavra: que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, é a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, Paulo está lembrando aos seus ouvintes que antes eles estavam sem Cristo. Ou seja, a princípio, o Messias, ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Nos faz lembrar quando aquela mulher Ciro-Fenícia chega até Jesus com a filha endemoniada, e ela clama pela filha dela, e Jesus fala assim: ali eu não posso deitar pão dos filhos aos cachorrinhos. É assim que os judeus enxergavam os gentios. Mas aquela mulher humildemente disse assim: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus ficou admirado e falou: olha, em toda Israel não se viu uma fé como essa. Vai, a sua filha foi curada. Então, mas, a princípio, o Messias, o ungido, o libertador, aquele que vinha para reinar e exaltar a nação de Israel, era promessa de Deus para a nação de Israel. Embora, quando nós lemos os textos proféticos do Antigo Testamento, como, por exemplo, vamos ler o livro do profeta Isaías, capítulo 11,
livro do profeta Isaías, vamos ler o capítulo 11, o versículo de número 10, diz assim: E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Então mostra que o reino do Messias, Messias reinando não apenas para Israel, mas também para os gentios, ou seja, os não judeus. E outros textos nós vamos encontrar isso. Então, a graça, ela não era muito clara no Antigo Testamento. A igreja era um mistério de Deus que foi revelado no Novo Testamento e está relacionado com o endurecimento do povo de Israel. O texto do Evangelho de João que diz: veio para os que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em princípio, Paulo lembra: vocês estavam sem o Cristo, ou seja, o Messias veio para os judeus. Embora pela presciência de Deus já havia na eleição o desejo de Deus expresso em salvar todos aqueles que nele crescem. Então Deus, pela sua presciência, já tinha plano para os não-judeus. Mas, a princípio, essa jactância de Israel, ou seja, como os judeus viam os não-judeus, olha, vocês estão sem Cristo. Como que mais? Além de estar sem Cristo, eles estão separados da comunidade de Israel, ou seja, vocês são estrangeiros. O estrangeiro é aquele que não pertence, é alguém que não tem privilégio de ser um cidadão. Então ele não tem o direito de desfrutar dos direitos e privilégios de um cidadão. Agora, mais à frente, Paulo vai falar que agora não. Agora, judeus e gentios vão formar uma família e vão ser concidadãos dos céus. Mas, em relação à comunidade de Israel, os gentios estavam de fora, ou seja, eles não tinham direito aos privilégios que a nação de Israel gozava. A parte C diz assim: e estranhos às alianças de bênçãos que foi feito em princípio a Abraão, a Isaque, Jacó, Davi, era em princípio ligadas à nação de Israel. Embora Deus, quando falou a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, há um indício de que todos os povos seriam alcançados através da obra redentora do Messias. Diz aqui a parte D do versículo 12: não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, as promessas de restauração de Israel como cabeça das nações, de proteção, de cuidado, as promessas como nação, as promessas de Deus atingiam a nação de Israel. Então, os gentios não tinham esperança, não serviam a um Deus vivo e poderoso como os judeus serviam. E como pessoas estavam no mundo, sem Deus, no mundo, sem esperança. Por quê? O único meio do homem se salvar é através de Deus. Então os judeus viviam uma vida, os gentios, viviam uma vida de escravidão. Por isso ele está falando, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era uma vida miserável. Paulo vai falar isso na sua carta aos Romanos, quando ele diz que os gentios, os pagãos, estão debaixo da ira de Deus. Não que Deus não se revelasse a eles. Deus se revelou de modo inexcusável, mas eles abandonaram o Criador, criaram deuses para eles e entregaram com avidez a toda sorte de pecado. Agora,
Paulo, aqui na carta aos Efésios, mostra que por isso, porque essa avidez ao pecado, eles estavam debaixo da ira de Deus, eles não tinham esperança e estavam no mundo sem Deus, ou seja, sem Deus no mundo. Agora, do versículo 13 ao versículo 18, Paulo começa a dizer que Cristo selou a paz e pôs fim às separações que outrora existiam. Vai mostrar que a obra redentora de Cristo tirou as barreiras, tanto no relacionamento do homem com Deus, o véu que separava já não separa mais, quanto na relação entre homens e homens. Agora, judeus e gentios vão ser unidos em um só corpo, e vão pertencer à igreja como um organismo vivo, como um corpo, como um edifício, um lugar onde a presença de Deus é real, um lugar onde a adoração é perfeita pela presença do Espírito Santo. Então ele começa o intervalo aqui no versículo 13 dizendo assim: mas agora, ou seja, ele falou do passado, gentio, incircunciso, sem direito nenhum, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, agora eles foram resgatados daquela realidade que os deixavam sem Deus e sem esperança. Agora, através do sangue de Cristo, eles foram purificados e eles foram aceitos por Deus. Agora, eles não estão mais longe, mas eles chegaram perto. Então, através do sacrifício de Cristo, eles foram justificados, eles foram aceitos e agora eles têm paz com Deus. Eles já não estão mais separados de Deus pela obra poderosa que Cristo fez na cruz do Calvário. E ele diz aqui no versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Então, a primeira expressão aqui, nós vamos ver que crentes, judeus e gentios, unidos, formando um só corpo, inserido em uma nova comunidade, onde não há mais judeu e nem gentio. E ele começa o versículo 14 dizendo: porque Ele é a nossa paz. Então, essa paz entre gentios e judeus, judeus e gentios, foi possível porque Ele é a nossa paz. Ou seja, quando um judeu se converte, ele perde a sua identidade nacional e passa a ser um cristão. Quando o gentio se converte, ele perde a sua identidade nacional e passa a ser um cristão. Então, todas as barreiras étnicas, elas são quebradas. Toda a separação, todo o preconceito acabou, porque agora fazem parte de um único povo, o povo de Cristo, que é a igreja. Por isso Paulo vai dizer assim: o qual de ambos os povos fez um. Então, um único povo. Então, não existe mais gentios e judeus. Existem os cristãos. Isto para Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a parte B do versículo ele diz assim: e derrubando a parede da separação que estava no meio. Então, o que separava gentios e judeus era a lei de Moisés. Então, essa separação que tinha
de os circuncidados e os incircuncisos já não existe mais. Porque o que para Deus já é importância agora não é a circuncisão na carne, mas é a circuncisão no coração. Então já não há mais a barreira, a parede que separava, já não tem mais, né? Para a gente entender isso, para ilustrar isso, a gente tem que olhar no templo lá em Israel. Lá no Israel existia uma parede que separava o átrio dos gentios. E nessa parede tinha uma inscrição que dizia assim, ó: ninguém das demais nações ouse ultrapassar a barreira ao redor do lugar santo. Quem fizer será responsável pela morte que a seguir lhe será aplicada. Então os gentios, eles estavam separados. Jamais eles poderiam ultrapassar essa barreira que simbolizava a separação. Aquele que desobedecesse era morto, era passível de morte. Mas Paulo está mostrando aqui que essa separação entre gentios e judeus acabou, porque Cristo é a nossa paz. Versículo 15 diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Lá no versículo 14 ele diz que Cristo é a nossa paz, ou seja, em Cristo não existe mais judeu e nem gentio, todos são cristãos. Agora ele começa a escrever que na sua carne desfez a inimizade. Essa expressão, na sua carne, desfez a inimizade, ela pode ser aplicada em dois aspectos, né? Primeiro, a obra de Cristo tirou a separação que existia entre judeus e gentios e também entre o homem e Deus. O véu que separava já não separa mais. Então, na sua carne, ou seja, através do seu sofrimento, né, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ali na sua carne, ele desfez, ele fez a paz em relação ao homem a Deus. Nós somos aceitos por Deus porque os nossos pecados foram julgados nele. Ele pagou a nossa dívida, ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Então ele desfez a barreira de inimizade entre o homem e Deus, e também ele desfez a inimizade que existia entre judeus e não judeus, ou entre judeus e gentios. Agora ele diz assim: isto é a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Então Paulo diz que a lei dos mandamentos e as suas ordenanças agravaram o problema do homem. Em que sentido? Contribuiu ainda mais com essa separação. O homem ficou separado de Deus desde a queda, né? O homem foi criado para viver em comunhão, perfeito, dotado de livre-arbítrio pleno, mas ele desobedeceu, caiu, ficou separado de Deus, separado dos homens, separado da natureza, separado de si mesmo. Quantas separações aconteceu por causa do pecado? Então Jesus, ele veio para, através da sua carne, destruir o efeito do pecado. Agora, a lei foi um problema para o homem. Não que a lei seja ruim. Paulo, lá em Romanos 7,12, ele vai dizer que a lei é justa, santa e boa. A lei não é um problema. O problema é que o homem, por causa da sua natureza manchada, ele não consegue cumprir as ordenanças da lei. Então a lei acaba agravando a situação do homem, porque ela transforma o pecado em transgressão. Então a lei foi um problema para o próprio judeu.
E também a lei foi um problema no relacionamento entre o judeu e o gentio, porque eles se achavam o povo da aliança e menosprezavam os não-judeus. Então trouxe arrogância e hostilidade entre judeus e gentios. Por isso que Paulo está falando assim, olha, na sua carne, ou seja, a morte de Cristo, acabou com a inimizade que existia entre Deus e os homens, entre judeus e gentios. A morte da cruz de Cristo acabou com as ordenanças da lei. E agora, na parte C do versículo, ele diz que na sua carne, Cristo criou em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, essa expressão, criou dos dois um novo homem, significa que judeus e gentios crentes foram unidos em um novo homem. Esse novo homem aqui é uma figura da igreja como corpo de Cristo, ou seja, ele fez a paz entre o judeu e os gentios. Então já não há mais nenhuma segregação, nenhuma hostilidade entre judeus e gentios que estão em Cristo Jesus. E o versículo 16, ele diz ainda: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então aqui, no versículo 16, ele fecha, né? Ele diz que pela cruz, ou seja, a sua carne lá moída pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, na cruz, ele reconciliou ambos com Deus, tanto judeus quanto não judeus, ou seja, quanto os gentios. Judeus e gentios agora têm acesso a Deus através da sua fé no sacrifício de Cristo. Judeus e gentios agora que creram na graça de Deus vão fazer parte de um único corpo. Então, essa obra reconciliadora de Cristo ali na cruz matou com ela todas as inimizades, tanto na relação que judeus, com a sua religiosidade, estavam separados de Deus e debaixo de condenação, como também os gentios, que estavam totalmente sem Deus, sem esperança, e por causa do pecado estavam debaixo de condenação. Mas, em Cristo, pela cruz, ambos foram reconciliados com Deus e as inimizades foram extintas. Os que recebem a Cristo como Senhor são considerados justos, perdoados, redimidos, resgatados e libertos do poder do pecado. A inimizade desaparece. Agora, ambos têm paz com Deus. A obra de Cristo sobre a cruz criou uma base justa sobre a qual podemos ser apresentados a Deus como amigos e não como inimigos. Vamos ver agora o versículo 17. O versículo 17 diz assim: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Olha que interessante, né? Agora diz que ele evangelizou a paz. Versículo 14, ele é a paz, ele é a nossa paz. Versículo 15, ele fez a paz. Agora, no versículo 17, diz que ele evangelizou a paz. O que é evangelizar? Ele anunciou a paz. Quando isso aconteceu? Em primeiro lugar, isso aconteceu na sua ressurreição. E em segundo lugar, quando ele capacitou os discípulos com o Espírito Santo e os enviou a pregar o Evangelho entre todas as nações. Vamos aprofundar um pouquinho nisso, né?
Então ele anunciou a paz na ressurreição. A palavra paz foi a primeira que Jesus falou depois de ressuscitar dos mortos. Vamos ver isso no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 36. Diz assim: e falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Então, após a ressurreição, Jesus apareceu várias vezes no meio dos seus discípulos e disse: paz seja convosco. Então, ele anunciou a paz. Essa mesma expressão a gente vai encontrar também nos textos de João 20, versículo 19, 21, 26, você pode ler aí na sua casa. Mas depois dele anunciar, depois da sua ressurreição, que ele anunciou a paz aos seus discípulos, ele também enviou esses discípulos no poder do Espírito Santo, para que eles também anunciassem o Evangelho da paz. Vamos ver isso no capítulo 10 do livro de Atos, que é o livro da história da igreja. Atos, capítulo 10, versículo de número 36. Diz assim a palavra de Deus: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, o Evangelho é o Evangelho da paz, porque ele é o meio de que o homem consegue voltar a ter comunhão com Deus e comunhão uns com os outros através da sua fé no sacrifício de Cristo. Então, as boas novas de paz, elas foram apresentadas a vós, os que estavam longe. Essa expressão, os que estavam longe, é uma referência, primeiro, aos gentios e aos que estavam perto. É uma referência aos judeus. Isso fica claro quando a gente lê um texto do profeta Isaías. Eu gostaria que você abrisse comigo o livro do profeta Isaías. O capítulo é o de número 57, o versículo é o de número 19. Livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 19, diz assim: eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Então, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a vitória da ressurreição, foi perfeita. E ele anunciou a paz, tanto aos judeus quanto aos gentios. Então, através da nossa fé, hoje nós temos, Paulo vai dizer em Romanos 5, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Amém? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós temos paz com Deus. Gentios e judeus têm a oportunidade de, através de Cristo, desfrutarem de comunhão e intimidade com Deus. Versículo 18 diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Na linguagem de hoje, esse versículo diz assim: e por meio de Cristo, que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Olha que interessante. A prova prática que nós temos comunhão com Deus é que hoje nós desfrutamos de acesso irrestrito à presença. O véu que separava não separa mais.
Então, hoje, um novo e vivo caminho foi consagrado. Hoje nós temos um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Hoje nós temos acesso à presença de Deus. Isso é um contraste com o culto de Israel, que mostrava como o homem estava distante de Deus. No culto de Israel, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia ir no lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Agora, hoje, nós temos acesso irrestrito à presença de Deus. Hoje nós podemos chamar Deus de Pai. Isso é um privilégio, né? Eu gostaria que você lesse um texto aí de João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. João 20, 17, diz assim: Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, hoje, se a gente olhar em Israel, quanto o homem estava distante de Deus e o gentio, sem Deus e sem esperança. Agora, na nova aliança, através da obra redentora que Cristo fez ali na cruz do Calvário, nós temos paz. Ele é a nossa paz. Ele fez a paz. Ele anunciou a paz. Hoje nós temos acesso irrestrito à presença de Deus e o privilégio de poder chamar Deus de nosso Pai. E ele termina dizendo assim: em um mesmo Espírito. O sustentador da nossa oração é o Espírito Santo. Paulo vai dizer em Romanos 8, 26. Vamos ler Romanos 8, 26. Acho muito interessante, muito bonito esse versículo que diz assim. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo sustenta a nossa vida, direciona a nossa oração e nos conduz até a presença do Pai. É um privilégio muito grande pertencer à família de Deus. É um privilégio muito grande pertencer ao povo escolhido de Deus. Agora, do versículo 19 ao versículo 22, depois de Paulo ter mostrado o estado pregresso, o que Cristo fez, Cristo é a nossa paz, Cristo fez a paz, Cristo anunciou a paz, toda a obra de Cristo para tirar as barreiras de separação entre o homem, judeu e não judeus, diante de Deus, e também entre judeus e gentios, formando um único povo. Paulo começa agora a mostrar o estado atual dos não-judeus. Eles que estavam distantes, agora estão perto. Eles que não eram família, agora pertencem à família. Eles que estavam separados, agora não, agora eles fazem parte de toda a herança de Deus. No versículo 19 ele diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, que agora todos os privilégios pertencem tanto a gentios e a judeus que estão em Cristo, porque agora eles são os cristãos. Agora eles são os concidadãos com todos os santos. Não há mais barreira, não há mais separação. Eles são membros da família de Deus. Paulo está dizendo assim: nunca mais vocês vão ser tratados como estrangeiro, como os cães, como incircuncisos. Nunca mais vai ter preconceito em relação a vocês, porque Deus tirou toda a barreira de separação que outrora existia. Então nós somos juntos, gentios e judeus, em Cristo, concidadãos com todos os santos.
Versículo 20, ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina. Na linguagem de hoje ele começa assim: vocês são como um edifício. Ou seja, finalmente foram feitos membros da igreja, ou como Paulo ilustra aqui, tornaram-se pedra no edifício do santo templo. Esse templo é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, agora vocês pertencem à igreja como edifício de Deus. Essa igreja que foi edificada, ou seja, foi construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos entender isso, que apóstolos e profetas. Por que ele diz assim? Foi fundada no fundamento, foi edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, na mensagem anunciada pelos apóstolos, apontando para Cristo como pedra principal, como pedra fundamental, e também nos profetas. Esses profetas aqui não são os profetas lá do Antigo Testamento, são aqueles que anunciaram a mensagem de Deus no Novo Testamento. Então, não quer dizer que os apóstolos e os profetas são os fundamentos da igreja. O fundamento da igreja é Cristo, né? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,11 que ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já foi posto, é Cristo, né? Mateus 16,18, vamos ler Mateus 16,18, quando Jesus pergunta quem ele é, e Pedro vai responder. Mateus capítulo 16, o versículo é o de número 18. Diz assim a palavra de Deus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja foi edificada sobre esta pedra. Esta pedra é a resposta de Pedro, quando Pedro disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, os apóstolos e os profetas do Novo Testamento ensinaram sobre a pessoa e a obra de Jesus. Agora, Jesus, ele é a pedra angular, né? É a base, é o fundamento. Essa expressão pedra angular significa a que está na fiada mais baixa e na esquina da parte de frente de um edifício. É considerada de importância fundamental, porque todo o resto da estrutura se apoia nela. É nesse sentido que ela é um tipo do Senhor. Então, a pedra fundamental era a pedra principal, que sustentava um edifício. Então, para nós, os que estamos em Cristo, Cristo é a nossa pedra angular, Cristo é a nossa pedra de esquina, Cristo é a nossa pedra fundamental. Toda a nossa fé, toda a nossa esperança, toda a nossa vida cristã está sendo construída sobre Cristo. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Versículo 21, ele diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Essa expressão no qual, ou seja, em Cristo, ele vai dizer que todo edifício bem ajustado cresce. Então, que esse edifício bem ajustado, ele não é um organismo morto, mas ele é um organismo vivo, ele cresce. Cada membro tem uma posição, né? Paulo vai ilustrar isso quando ele, em 1 Coríntios 12, ele vai falar da igreja como o corpo de Cristo. Ele vai mostrar que temos todos o mesmo Espírito, somos diferentes, mas um
um depende do outro, há uma relação de interdependência. Então, nesta igreja como corpo, Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Nós vamos formar esse edifício, esse organismo vivo, esse edifício que cresce. É interessante a gente observar que a igreja, ela nasceu lá no dia do Pentecoste e desde então tem crescido e continuará a crescer até a vinda de Cristo. Aconteça o que aconteça, o evangelho está sendo pregado, vidas têm sido alcançadas pelo poder do evangelho. Nós estamos vivendo uma fase difícil em que a gente não pode, nós não estamos podendo nos reunir como igreja, mas o evangelho tem sido pregado a tempo e a fora de tempo através das mídias sociais e a igreja não para. Então, no final do versículo ele diz assim: como um santuário dedicado ou santo ao Senhor. Então, aqui tem algumas observações. Esse santuário santo, que é a igreja, composta por todos aqueles que creram em Jesus, sendo judeus, sendo gentios, que formam esse novo homem, esse edifício de Deus. Esse santuário, que é a igreja, é dedicado ao Senhor, ou seja, Deus habita nessa igreja. Esse templo, essa igreja é santa, ou seja, é uma igreja separada do mundo. Esse santuário é o centro de onde ascende louvor e adoração a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Olha o privilégio de nós, sendo gentios, e também dos judeus, embora com toda a sua religiosidade, estavam separados de Deus, e a obra redentora que Deus realizou em nosso favor através de Cristo Jesus, nosso Senhor. E para encerrarmos, o versículo 22, ele diz assim: no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito. Então, nesse templo maravilhoso que é a igreja, crentes, gentios, ocupam a mesma posição dos crentes judeus. Não há mais separação. A imensa dignidade da posição que os crentes ocupam consiste no fato que formam a habitação de Deus no Espírito. Eis aqui o propósito da igreja como templo: criar um lugar onde Deus possa habitar em comunhão com o seu povo. Então, o templo lá em Israel representava um lugar de comunhão, a casa que Deus habitava. Agora, a igreja, formada por gentios e judeus, sem nenhuma separação, representa o lugar onde Deus habita em comunhão com o seu povo, através do Espírito Santo. Olha que interessante a gente lembrar o início do capítulo 2. Paulo começou descrevendo o estado dos gentios. Ele diz que eles estavam mortos, depravados, influenciados pelo diabo, desobedientes. Agora termina com os mesmos gentios, purificados de toda a culpa e imundícia, constituindo uma habitação de Deus no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, com isso nós encerramos a análise desse intervalo, Hoje analisamos aqui o intervalo, capítulo 2, do versículo 11 ao 22, em que Paulo mostra que Cristo selou a paz, ou seja, desfez todas as barreiras através da sua morte. Desfez todas as barreiras que outrora existia entre o homem e Deus, e entre gentios e judeus. Então, para desenvolver esse argumento, que é a barreira que os povos foram unidos através da obra de Cristo, ele começa a mostrar o estado pregresso
dos não-judeus. Quem eram os não-judeus? Eram os incircuncisos, aqueles que estavam fora das promessas, das heranças que foram dadas a Israel. Mas depois ele mostra que Cristo selou a paz, Ele é a nossa paz, Ele fez a paz, Ele anunciou a paz, nos versículos 13 a 18, e depois ele mostra o estado final, que estão os não-judeus e também os judeus em Cristo. Ele mostra que agora nós ambos pertencem à família de Deus, são concidadãos dos céus, são o edifício de Deus, onde Deus habita pela presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos os irmãos que nos acompanharam. Eu digo para você, leia esse texto da carta aos Efésios de novo na sua casa, estuda, ouça o vídeo algumas vezes, compartilhe, participe em adoração. Nós vamos orar ao Senhor e vamos agradecer ao Senhor por esse culto. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelos momentos que passamos aqui na Tua casa, estudando a Tua palavra. Abençoa o Teu povo, que esse estudo sirva, Senhor, de crescimento e amadurecimento. Abençoa a Tua igreja. É o que eu te peço e te louvo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos presentes e juntos vamos dizer amém.